Fala pessoal, salve Maria! Como vocês estão? Como prometido aos meus inscritos, irei fazer hoje um review, da Bíblia Matos Soares. Estou com a primeira e a segunda edição. Quem está no meu canal que já sabe que eu sou apaixonado, pela palavra de Deus, adoro, desde que eu era protestante, de falar da palavra de Deus, as versões bíblicas que eu tenho. Como eu já tenho um bom estudo de grego, de hebraico, eu gosto de comparar traduções que seguem, uma legitimidade, dessas línguas antigas, Gosto bastante, até porque nós precisamos nos enriquecer da palavra de Deus, que é fonte, e alimento, é uma das bases que sustentam a nossa igreja, além da tradição e magistério. Estou aqui com essas duas edições, a primeira e a segunda, Eu gostaria, antes de falar do que aconteceu em relação à mudança que foi feita, na primeira e a segunda edição, que visualmente já é um pouco, perceptível o que foi que mudou, Mudou bastante coisa, mas gostaria primeiro de falar da tradução, já que é um review completo que eu pretendo fazer agora dessa Bíblia. Então vou falar primeiro da tradução da Matos Soares, depois eu falo da diferença entre as duas, da primeira e da segunda edição. Vou deixar a segunda edição aqui stand-by um tempinho, e também vou usar outras Bíblias que eu já uso, para comparar com a presente tradução. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Ela, Peraí, deixa eu tirar aqui tem umas folhas aqui. Então todos já sabem, eu gosto de colocar sempre um plástico nas minhas Bíblias para proteger aqui. Eu no começo até usei sem, mas depois tive que colocar para não fugir aqui o nome Bíblia Sagrada, Tradução da Vulgata Padre Matos Soares. Ela tem o cristograma, que é o símbolo que Constantino viu, na guerra, contra Maxêncio. O alfa e o ômega representam o início, o princípio e o fim de toda a história do mundo, O mundo encaminha-se para o momento em que Cristo voltará pela segunda vez para reinar na Terra, Então, o alfa e o ômega representa isso. Então, a Bíblia já de cara já tem esse símbolo que representa o reinado de Cristo sobre a Terra. E ele mesmo, como a própria Bíblia diz, ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra de Deus. Então, antes de abrirmos a Bíblia aqui, olhando esse símbolo católico, vai entender que é uma referência à questão de que Cristo é a palavra de Deus e não um livro, Isso aqui é só para nos ajudar a nos aproximarmos de Deus, a conhecermos mais a Deus de perto, É uma fonte de autoridade espiritual, a Bíblia que Ele nos deixou, mas Ele estando conosco, sempre conosco, A Bíblia, ela se trata apenas de um livro, basicamente é isso que eu gostaria de endossar para meus irmãos católicos e também para meus irmãos protestantes de outras confissões também, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela, sobretudo, nos indica quem é a real palavra, que é Jesus Cristo. Então vamos lá. A gente, quando abre aqui a Bíblia, a gente já vê que ela é de uma coluna única, isso é muito legal, facilita muito a primeira edição, Lembrando que eu não estou comparando as duas. E ela tem uma breve introdução, A Bíblia, ela vai ter aqui no início a ficha catalográfica, aqui o título, Bíblia Sagrada, tudo mais, que é a editora Realeza, junto com a tradição que fez essa Bíblia aqui. Aí teremos aqui a ficha, nota do editor, da própria editora. Aqui as licenças eclesiásticas, o índice bíblico geral. É interessante que essa Bíblia vai ter alguns nomes diferentes. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, vou até aproximar a câmera para vocês verem melhor. Se a gente olhar aqui, alguns nomes são diferentes. A maioria das Bíblias coloca Samuel, segundo Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Nessa Bíblia aqui vai estar um pouco diferente, porque ela segue as Bíblias antigas, As Bíblias mais antigas até o início do século XX eram publicadas com esses nomes aqui, ó. O primeiro livro dos Reis não vai ser primeiro Reis, Não, nem o segundo livro dos Reis, o segundo dos Reis, mas vai ser relativo ao livro de Samuel e ao segundo Samuel, os primeiros livros dos Reis. Os terceiro e o quarto livro dos Reis é que será o livro, o primeiro dos Reis e segundo dos Reis, Paralipômenos, mesma coisa, Primeiro e segundo Paralipômenos vai ser primeiro e segundo Crônicas, Então é bom a gente deixar isso bem claro,
porque algumas pessoas podem estranhar, olhar assim para a Bíblia e dizer, nossa, que tradução um pouco estranha, e no caso não é organização diferente. Na verdade, essa Bíblia que ela segue as Bíblias que nossos bisavós, nossos tataravós provavelmente leram, né? Se é que nossa família sempre tivemos cristãos. No nosso Brasil a maioria é católico, então provavelmente muitos pegaram na Bíblia com essa nomenclatura aqui, né? E achariam estranho a gente ler a Bíblia com esse tipo de organização. Eles iam ficar um pouco até perdidos, né? Mas é só no Antigo Testamento, não acontece no Novo, não. Aqui temos o prólogo, né? A Bíblia. E aqui é interessante, né? Ele fala, há muito tempo, vou até aumentar aqui um pouco para vocês conseguirem ler melhor, o prólogo. Ele diz assim, há muito tempo que os protestantes acusam a Igreja Católica, aqui um pouquinho, a Igreja Católica, de proibir aos fiéis a leitura da Bíblia, a língua vulgar. É fácil, porém, reconhecer a falsidade desta acusação. São inúmeras as versões da Bíblia que têm sido feitas em todos os séculos e em todos os países e línguas da terra, com a aprovação e aplauso da Igreja Católica, a qual não se cansa de recomendar a leitura e a meditação deste livro admirável, todo escrito para o nosso ensino, como diz São Paulo em Romanos 15:4. Proíbe sim a Santa Igreja a leitura de algumas versões da Bíblia em que é mutilada a palavra de Deus e falseado seu verdadeiro sentido. Estão neste número as que são profusamente distribuídas pelas sociedades bíblicas protestantes, acompanhadas muitas vezes de panfletos em que se dá ao texto sagrado uma interpretação falsa, que muito mal fazem às almas. Então é bem interessante a gente entender que não é que a igreja dificulta que a Bíblia tenha acesso aos católicos e, enfim, a questão toda histórica, né, que o prefácio à Bíblia, o prólogo da Bíblia, ela quer indicar é que todas as traduções têm que passar pelo credo da igreja para não ensinarem heresia, né? É a mesma coisa de uma igreja batista, presbiteriana, querer ensinar uma coisa nas suas traduções que não condiz, né? Então a Bíblia ela também tem muitos erros de tradução e essa Bíblia Mato Soares ela é uma Bíblia realmente enxuta de erros de tradução que influenciem em uma concepção exagerada da, do que a nossa igreja realmente ensina, né? Então, para não ensinar heresia, a igreja tem que tomar cuidado, né? Essa parte do prólogo aqui é muito clara em relação a isso, né? Fora que quem estuda história sabe muito bem que a igreja sempre teve, nos países católicos, uma Bíblia, né? Naquela linguagem. Então, aqui, ó, regras para ler com fruta a Sagrada Escritura. Ó, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui são os 6 passos, né? Ele dá. Ó, antes de começar a leitura, dirigimos a Deus por meio da oração, estar penetrados de grande respeito para contextos sagrados, considerando as verdades eternas, não ler de corrida, mas meditando, ler com humildade, né? Quem quiser pausar para ler, né? Pode pausar o vídeo para ler com mais calma, né? Eu aqui no na verdade só estou mostrando mesmo, né? Passo a passo da Bíblia, no que ela realmente nos apresenta. E antes de cada livro, a gente vai ver uma introdução. Aqui ele introduz ao Antigo Testamento. E tem uma breve introdução à Bíblia, introdução geral, né? O que é a Bíblia, a divisão da Bíblia, lembrando que os títulos vão estar nas marginais, né? Até quem gosta de anotação, essa Bíblia vai ser um pouco interessante, mas aqui lembrando que os títulos de cada parte do texto estarão do lado e não durante o texto, tá? Só dando essa dica aí que vocês vão perceber isso durante o review. Livros históricos, didáticos e proféticos, livros históricos, ó, didáticos, né? Que são aqueles do Antigo Testamento que também servem de livros sapienciais, né? Proféticos, o livro dos profetas, né? Aqui ele fala um pouco sobre a inspiração, né? O que esses livros querem pontuar, aqui nessa página aqui, né? Então é bem interessante. E aqui ele já dá uma introdução ao Pentateuco, né? Isso é bem interessante aqui, essa introdução ao Pentateuco, falando dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, que foi realmente Moisés que escreveu, né? Essa Bíblia ela tem um viés tradicional e a igreja sempre disse, e os protestantes copiam isso da igreja católica, de afirmar de maneira absoluta que as histórias bíblicas elas são
reais na sua literalidade, elas realmente aconteceram, né? E a tradição realmente conserva que foi Moisés, assim como os santos padres, isso é explicado aqui nesse texto, se quiser pausar para ler, né, fica à vontade, que realmente foi Moisés que escreveu, pondo fim a muitas dúvidas que as pessoas atualmente querem levantar com a teologia modernista. Essa Bíblia não tem teologia modernista que põe em dúvida a existência dos autores da Bíblia. Então temos aqui agora o livro de Gênesis, né? Nesses 10 minutinhos a gente introduziu bem essa Bíblia. Lembrando que na segunda edição vai ter a mesma coisa, né? Mas vamos pontuá-la melhor quando eu for mostrar o que mudou, que foram bastante coisa, mas não vai ser aquele review mais tão intenso, né? Quando for comparar com a segunda edição. Mas, diga-se de passagem, né? Vocês veem aqui que ela tem aparentemente a mesma coisa, só uma diferença na introdução. Antes de chegar no texto sagrado, ela vai ter excertos de documentos, né, da Igreja sobre a Sagrada Escritura e a Vulgata de São Jerônimo. Então, ela vai falar sobre o que o Concílio, né, Tridentino de Trento definiu acerca da versão oficial da Bíblia, né? E, né, ainda não estou falando das mudanças que teve na segunda edição. O que eu estou falando aqui é que isso aqui está a mais, né? Ó, isso aqui não tem na primeira edição, tá? Deixando bem claro, a gente passou, a gente viu que não tem. Então aqui vai ter algumas encíclicas, textos dos papas da igreja, né? Sobre esta tradução, o que é muito bom que vocês depois leiam até pela internet, caso vocês não tenham esse acesso a essa Bíblia, para entender o porquê a Vulgata Latina é a versão oficial da igreja, né? E não outras traduções que podemos ter para consulta, para leitura e lectio divina, mas essa daqui é que a igreja recomenda, né, para nós católicos. Então vamos lá, o livro de Gênesis é muito interessante, o versículo 1 e 2, né? E toda a Bíblia vai ter notas de rodapé, lembrando, né? Aqui o princípio, primeiro dia da criação, segundo dia da criação, terceiro dia. Então vai estar tudo aqui do lado, os títulos, né, de cada seção do texto, como vocês podem ver. Então na criação do mundo, né, aqui é a seção, né? Então aqui já muda de seção, seção 2, paraíso terrestre. Então vai mudar. Aí as seções são realmente no meio do texto. Títulos do lado. Capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Que eu sempre leio em todos os reviews que eu faço, diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, né? Lemos o versículo 1 e 2. A gente já vê aqui que a Bíblia é bem padrão, segundo muitas traduções, né? A Almeida traduz assim, protestante, né? Outras também traduzem dessa forma, né? A mais diferente que a gente vai ver é a Bíblia do Peregrino e a Bíblia, se eu não me engano, a de Jerusalém vai estar um pouco diferente também. Mas a gente percebe que a tradução dela é uma tradução até bem comum, mas como tem um aval da igreja, né, a gente pode se guiar por ela. Mas vou ser bem sincero com vocês, não é porque ela é uma Bíblia feita por São Jerônimo, o maior tradutor da Bíblia, né, conhecia as línguas hebraicas e gregas também. Não é porque ele era um pai da igreja dos primeiros séculos que tudo que ele vai falar é verdade, tá, gente? Então, tudo que ele vai, ou melhor dizendo, traduzir está corretíssimo e de forma pontual. Até porque a gente sabe que Deus não criou a terra para ser vazia nem sem forma, né? Tá lá em Isaías isso. Então, como é que é isso? Como assim, forma e vazia? A gente vai recorrer ao hebraico. A gente vai recorrer, porque não tem como ser traduzido exatamente o que ele quer passar, né? A Bíblia do Peregrino, por exemplo, que eu estou aqui do lado, ó, a Bíblia do Peregrino, ela já traduz melhor na introdução, né? O livro de Gênesis, os primeiros versículos já traduz melhor, né? Ela fala que a terra era um vasto, né, deserto, porém não era informe, não era sem forma. Ela só apenas era vazia e vaga, né? Não tinha nada ali, né? Estava destruída e desolada. Então o clima de destruição aqui, o clima é totalmente de Deus criou com uma folha em branco. Dá a entender isso aqui, né? E não foi bem assim que aconteceu, segundo até mesmo os pais da igreja, né? Colaborando com outras traduções, né? Enfim, tirando isso, é uma crítica que eu tenho, né? Não melhorou toda a exegese bíblica, não resolve todos os nossos problemas, não nos responde em tudo, até porque temos que ter a tradição para nos ajudar. Mas aqui a nota do versículo 2 é assim: ó, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é esta a melhor interpretação, atendendo aos lugares paralelos da Escritura. Gênesis 41, Êxodo 31, etc. E a tradição, né? Então aqui ele vai dar uma explicação de que o que está aqui, segundo a Igreja Católica, nesse versículo aqui, a Igreja diz que é o Espírito Santo
que estava presente, o Espírito de Deus, né, na criação. Então é muito interessante. Por mais que você pegue uma tradução que esteja diferente, né, esteja o sopro de Deus, ali é o Espírito, porque a igreja interpretou assim, sempre desde os primeiros séculos, né, os primeiros padres interpretaram assim. Então ela sempre vai ter notas voltadas realmente à dogmática da igreja. Isso é muito interessante. A teologia da igreja está fluida nesta Bíblia, em cada nota. Então, o padre Mato Soares, posso dizer que ele fez notas excelentes. Não são exaustivas, mas são notas que vão nos ajudar e muito. Né? O próximo texto que nós vamos ler está em Êxodo, já vamos pular para Êxodo, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Né? Vou ler o 13 para ficar mais fácil para a gente entender aqui onde o autor ele quer chegar. O 13 já diz assim: Moisés disse a Deus: Eis que eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Se eles me disserem qual é seu nome, o que lhe hei de dizer? Verso 14. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse assim: Dirás aos filhos de Israel: Aquele que enviou-me a vós. Isso aqui é muito interessante. Porque geralmente a maioria das Bíblias faz o quê? Repete o que está na primeira sentença aqui. E aqui a Bíblia colocou, né? Como é Deus falando em destaque, né? Em outra fonte de letra. Eu sou o que sou, até grifei aqui. Aquele que é. Então aqui ele já coloca aquele que é. Eterno, né? Dando a ideia de eternidade, né? E aqui ele tem uma nota também interessante que fala sobre isso. Então, eu gostei muito dessa tradução. Gente, vai ter coisa na Mato Soares que tinha na Vulgata Latina, na versão em latim, feita por São Jerônimo, que não vai ter em outras Bíblias. Então, entende por que essa tradução ela é essencial? Porque ela é oficial da igreja? Porque ela vai ter acréscimos, vai ter coisas que vai refletir uma verdade de fé maior. Ele não se importa com a literalidade bíblica, exegética do texto original grego ou hebraico. Ele se importa com o que a doutrina bíblica vai ser passada como a igreja vê e ensina. Então isso é muito interessante. O outro texto, né, que eu não posso deixar de ler, está em 1 Reis, capítulo 15, que a gente sabe que 1 Reis, né, é 1 Samuel. Eu não posso deixar de ler isso aqui para vocês. O versículo 32 deste capítulo 15 diz uma coisa muito interessante. Vou até aumentar aqui um pouco para vocês conseguirem ver. Ó, até coloquei uma anotação aqui. Versículo 32 diz assim: E Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. E foi-lhe apresentado Agag, que era muito gordo e que estava tremendo. E Agag disse: Assim me separa de tudo a morte amarga. Gente, isso aqui está muito diferente de todas as Bíblias que vocês pegarem para ler. Não tem uma Bíblia, uma só, que conste este versículo dessa forma. E está muito diferente. E, na minha opinião, está muito bem explicado, né? Dizendo que ele era gordo e estava tremendo de medo, né? Ridicularizando assim a figura do ímpio, né? Diante do profeta do Senhor. Então eu achei muito, muito interessante, sim, essa observação, né, do tradutor em ter colocado isso aqui. Ó, tô aqui com a Bíblia dos Capuchinhos, tá? Da Difusora Bíblica. E é uma Bíblia que eu gosto muito, é uma das mais, se não a melhor tradução em português, segundo os originais, né? Muito melhor que a de Jerusalém. Realmente traduz palavra por palavra, aquela tradução que a gente chama de tradução formal, né? Diferente da do Peregrino, que é uma tradução dinâmica, né? Porém de linguagem, de cunho formal. Essa aqui ela já traduz por equivalência formal de capa a capa. Ela coloca muito diferente o versículo 32 de 1 Samuel. Ó. Versículo 15, versículo 32 diz muito diferente. Pode ler, não estou inventando, gente. Tá diferente. Disse então Samuel: Trazei-me Agag, rei dos Amalecitas. Agag aproximou-se acorrentado, pensando: Já passou o perigo de morte. Aí já inicia o versículo 33. Então vocês veem que está muito diferente, está bem distoante mesmo das melhores traduções, né, dos originais. Peguei aqui a Bíblia do Peregrino para fazermos uma comparação. A do Peregrino também coloca parecido, né, com a dos Capuchinhos, mas é uma linguagem um pouco mais fluida. Coloca assim, 32. Ó. Então Samuel ordenou aproximar Agag, rei de Amaleque.
Agag se aproximou tremendo e disse: agora se afasta a amargura da morte. Então, tá bem diferente, né, da que está na Matos Soares. Para vocês verem que é uma tradução realmente que tende a trazer mais o sentido do texto pela tradição do que pela literalidade do hebraico ou do grego, né? Próximo texto que eu queria analisar aqui com vocês, no Novo Testamento, seria Lucas, só que lá no início, tem marquei errado, Lucas, né? Onde fala da concepção de Nossa Senhora. Na verdade, eu não queria nem ler o texto, eu queria ler mais a questão da nota de rodapé, né? Vocês veem aqui, até fiz uma anotação aqui, né? Uma parte aqui que eu vou comentar também do Magnífica, acabei de lembrar, que eu acho muito interessante ser comentado. Vou aqui aumentar um pouco aqui a tela para vocês verem. Ó, ele diz assim, o versículo 28 que a gente conhece, né? Tá aqui, ele diz assim, e entrando o anjo onde ela estava, né? Capítulo 1 de Lucas, Lucas capítulo 1, ele vai dizer assim, e entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe, Deus te salve, cheia de graça. Né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Né? Até coloquei aqui que é só o texto bizantino que vai ter esse acréscimo. E a Matos Soares preza pela Bíblia mais completa. Lembrando que tem algumas Bíblias no Novo Testamento, né? Até falei sobre isso no YouTube, aqui no meu canal, que está faltando, né, alguns versículos por conta do texto que eles adotam. Né? Não é o texto chamado Códice Bizantino, né, o mais completo, mas aqueles códices mais antigos que se aproximam mais da época que os autores originais escreveram. Então, assim, algumas pessoas podem não gostar das antigas traduções, né, contendo isso, preferem as Bíblias Almeida, o Ave Maria, que tem essas partes, né, digamos assim, a mais, né, do Novo Testamento. Mas o que eu queria dizer para vocês é, não deixem de adquirir, como vocês puderem, a Matos Soares de vocês, porque a Matos Soares é um Novo Testamento completo. E tem alguns parênteses, né, que nos ajudam também, né? Caso ainda não tenham percebido, a gente vai falar aqui, ó, quando a gente for comentar o Magnífica, que ele tem uns parênteses que nos auxiliam melhor na tradução aqui também. Então, é isso, né? A nota de rodapé é muito interessante. Ela vai dizer assim, cheia de graça. Essas palavras mostram que Maria já tinha sido elevada a um altíssimo grau de santidade, santidade que, como afirmavam os santos padres, é superior a de todas as criaturas. E a Igreja, confirmando esta verdade, definiu a Maria cheia de graça, definiu que Maria cheia de graça não foi manchada pelo pecado original. Então isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui é muito interessante. Eu li essa nota aqui, né? É muito interessante porque a gente vai começar a ver realmente a tradição aqui, né, na Sagrada Escritura. E, se eu não me engano, a Bíblia, na segunda edição, ela coloca um pouco diferente essa nota, né? É perceptível que essa nota ela fica um pouco diferente. Eu percebi que ficou maior. Pode ver, ó. Eles aumentaram a nota de rodapé, fazendo até uma mini exegese, né, na segunda edição. Na primeira edição deixaram somente umas 4 linhas e aqui eles colocaram mais linhas, eles aumentaram aqui algumas notas de rodapé, o que eu achei interessante na segunda edição. Né? Aqui eles já fazem, aqui botam o termo Keharitomene, que foi o que é altamente pleno, cheio da graça, né? Traduzido por gratia plena, literalmente plena da graça, é como o nome da Santíssima Virgem Maria, mostrando que todas as graças possíveis lhe foram outorgadas por Deus, inclusive na Imaculada Conceição, porque ela aceitará ser mãe de Deus e participar ativamente da união hipostática do Verbo de Deus com a natureza humana. Então aqui já colocou um respaldo, né, mais completo, né, algo que não consta na primeira edição. Né? Mas, partindo aqui para o Magnífica, o que eu achei interessante? Né? O que eu curti aqui nesta tradução? Ela diz assim, minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. De alegria. Né? Nenhuma tradução vai estar essa parte aqui
explicando, né, do que ela exulta. A gente vai subentender pelo texto, né? Outras traduções não tem isso aqui, já diz, exulta em Deus meu Salvador, né? Aqui já coloca de alegria, né? Aí eu coloquei aqui, a alma que glorifica a Deus, né? Eu adorei essa tradução, essa linguagem, né, do Magnífica, do hino de Nossa Senhora. Aqui no versículo 50, e cuja misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, né? Então coloca aqui como se fosse algo adicionado pelo Padre Matos para tentar explicar, né, ou gerar um conectivo melhor na língua portuguesa. Isso é muito interessante, né? E para terminar, eu sempre leio de praxis, né, o Apocalipse de São João, né? Eu sempre gosto de ler aquele versículozinho chato. Por que chato? Porque cada Bíblia tá diferente, né? Que é Apocalipse 22, versículo 14. O versículo 14, em toda a Bíblia que eu leio, eu vejo um pouco diferente, né? E essa Bíblia não, essa Bíblia coloca realmente como deveria estar na tradição, né? Segundo a tradição, sempre leu dessa forma. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e entrarem pelas portas da cidade santa, né? Os que lavam suas vestes, né? Não que guardam os mandamentos, né? Tem tradução que coloca guarda os mandamentos. Essa que coloca como realmente a igreja sempre leu. Então, eu antigamente achava melhor, né, essa parte, essa tradução, que dizia os mandamentos, mas aqui está bem claro que não se refere só a guardar os mandamentos, mas realmente buscar a santidade, buscar lavar-se por inteiro, né? E dá margem para muita heresia, né? Como você coloca também no Apocalipse, um texto cristão, cristocêntrico, a ideia dos mandamentos. Não que a gente não deva obedecer os mandamentos, mas é que os mandamentos, nessa época de João, uma pessoa que é um pouco mais estudada, vai dizer, então a gente tem que obedecer os 10 mandamentos, né? Aí sugere-se que os adventistas estão certos, vamos colocar assim. Né? Estou falando para católicos, então não quero atacar a fé de ninguém. Mas para católicos essa tradução não colaria, né? Então, pessoal, terminada essa foi a Bíblia Matos Soares. Lembrando que ela é um pouco grossa, tá? A primeira edição até um pouco grossa. E ela sempre vai ter essas imagens durante o texto. No final de cada livro histórico, geralmente que tem algum quadro a ser preenchido pelo imaginário, né? Essa Bíblia aqui de Matos Soares coloca as imagens do Gustavo Doré, se não me engano é esse o nome dele, né? Gustavo Doré. Né? Essas imagens aqui, é muito comum, essas imagens, aqui ó, Josué, Acã apedrejado, né? Josué entrega as chamas da cidade de Ai, né? A conquista de Ai. Josué faz parar o sol. Então você tem algumas imagens, né? O livro dos Juízes também acho que vai ter alguma coisa, olha só, né? Sansão derruba as colunas de Dagon, mulher levita ultrajada, né? Aquela cena tristíssima do livro de Juízes. Então a gente sempre vai ter essas cenas do Gustavo Doré. Eu não vi com tanta riqueza de imagens, né, quanto essa Bíblia traz essas imagens, mas eu vi antes, eu percebi, né, que na Bíblia que minha esposa me deu, essa daqui, que inclusive tem review já no canal dela aqui, tá? A Bíblia da Voz, da Editora Vozes, ela consta também algumas imagens, né? Por dentro ela consta imagens também do Gustavo Doré, né? Eu acho bem interessante. Deixa eu achar aqui. Eu já mostrei no antigo review, né? Dela aqui, ó, Profeta Isaías, ó. Isso aqui é uma imagem do Gustavo Doré, e essa Bíblia traz, né? Mas não são muitas imagens, uma hora ou outra que você vai ver, pouquíssimas vezes. Agora nessa Bíblia é demais. O que eu fiquei chateado com a segunda edição é isso, porque eles tiraram da segunda edição as imagens. Não tem essas gravuras na segunda edição. Eu prefiro a Bíblia mais grossa, né, e menos compacta, como eles fizeram essa daqui. Né? Podiam até adotar esse estilo meio gordinho, meio box, né, para ficar mais compacto, o estilo dela, né, em vez de querer deixar com essa lombada, né, reta. Podiam deixar mais arredondada a lombada também, mas deixar as imagens. Né? Eles tiraram, fiquei bem chateado porque eles tiraram as imagens. Né? Então, o que é que eu
prefiro em relação à primeira e à segunda edição? O que é que eu recomendo para vocês? Eu quero falar a verdade, né? Estudando mais sobre essa Bíblia aqui, eu comecei a entender que a Bíblia Mato Soares, ela quando foi feita, ela foi feita exatamente assim como essa primeira edição. Ela tinha, eu não sei se ela tem imagens agora, mas algumas edições talvez tivessem mesmo. Mas ela tinha esse segmento, introdução e em seguida o texto bíblico em uma coluna, né? Esta Bíblia já colocou em duas colunas, tudo bem, adotar a capa, a cor creme, né? A cor creme, e melhoraram um pouco a qualidade da folha, embora eu percebi que afinaram a folha, tá um pouco mais fina. Essa daqui tá uma folha mais de livro, tá mais grossa, embora ainda esteja papel bíblia, ainda é uma folha mais grossa, mais resistente. Eu prefiro essa folha, esse papel, do que esse daqui, mas a cor, tudo bem, não tem problema em relação à cor, não tem problema com isso. Mas o índice de dedo melhorou bastante, né? Índice de dedo, para quem gosta. Eu mesmo sou acostumado a usar Bíblias sem. Vocês podem ver aqui que as minhas Bíblias só a, a da Vozes, né? A Bíblia Vozes que vai ter, a Bíblia dos Capuchinhos e a Peregrino não tem, ó. Né? Isso aqui que eu marquei são versículos, partes da Bíblia que eu achava interessante para marcar, mas ó, não tem, então eu não tenho problema com isso, mas para quem precisa, né, foi uma boa fazer isso aqui. Poderiam ter colocado essas melhorias, né, mas pior que pioraram o que já estava bom. E foi isso que eu critiquei, né, em alguns canais de reviews dessa Bíblia. Né? Eu falei, olha, essa Bíblia ela tirou um pouco da beleza da antiga Matos Soares, que era essa questão de o texto bíblico. Sabe por que o texto bíblico ele não tem o título junto com essa daqui? Essa segunda edição já colocou o título dentro do texto bíblico. Sabe por quê? Porque o ideal da Bíblia, pelo menos para os medievais, para a tradição da Igreja Católica, né? Nada disso aqui é por acaso. Era que todos nós lêssemos a Bíblia assim, ó, corrida, sabe? Corrida. Esse tipo daqui de Bíblia, ele faz com que a gente leia tudo. Aqui os livros sapienciais vão estar em uma coluna só, ótimo, isso fica legal. Mas você vai ler a Bíblia, os textos históricos aqui de Judite. Você vai ler o livro de Judite e vai chegar aqui, vou parar no capítulo 12. Né? Mas muitas vezes o pensamento que foi tratado aqui, ó, nessa seção, dos versículos 18 a o versículo 21, vai ainda ser desenvolvido aqui nessa seção do início do capítulo 12. Então, meio que deixa a pessoa um pouco refém de títulos, achando que são capítulos, episódios de uma novela ou de uma série, tipo Netflix. O que eu acho ruim nessas novas Bíblias é isso. E eu digo novas, mas né, Bíblias muito mais antigas, antes de eu nascer, já tinham esse método. Mas para o padre Mato Soares, que vivia nessa época, lá em 1932, né, era uma coisa que fugia da lógica católica. Então, toda a Bíblia, ela tinha e sempre, né, era importante que tivesse, né, toda a Bíblia, esse tipo de diagramagem, né? E se tivesse títulos, que tivesse ao lado. Por isso que essa Bíblia é um pouco extensa, um pouco grossa, né? E ela acompanha, realmente, ela obedece todos os padrões de uma Bíblia católica, né, que conservou o estilo do Padre Matos Soares. Já essa nova aqui, não. Melhorou, colocaram um tamanho mais, né, confortável para manusear, uma folha mais lisa, com mais qualidade, de certa forma, né, mesmo que não seja um tanto resistente, né, imitou até inclusive a folha da Bíblia do Peregrino, que eu acho que é uma Bíblia de qualidade, a folha. Né, colocou com duas colunas. O que é que eu recomendo para você? Não tem mais dessa primeira aqui. Se você tiver dessa primeira, consiga. Caso você não tenha a opção de conseguir a primeira edição, pelo menos temos o Mato Soares. Adquira a segunda. Adquira a segunda. Né? Tenha a sua Bíblia Mato Soares, seja qual for. Se você preferir essa pelo tamanho, não tem problema. Mas leia a Bíblia Mato Soares, leia uma tradução que realmente a igreja chancelou e dá aval de autoridade. Né? A Ave Maria também é uma Bíblia muito boa, caso você não tenha. Né? Aí eu já entraria nessa questão, né, de traduções, né? Mas em relação à estética, beleza do texto, qual é que você prefere, Adriano? Em relação à estética, beleza e material também, eu recomendo essa daqui, a primeira edição. Né? Estética, beleza. Tinha 3 fitilhos, gente, tiraram.
Ó, 3 fitilhos. Essa aqui tirou, colocou só 2, mesmo que coloridos. Ó, um vermelho, né? Eu tô lendo a Epístola aos Romanos nessa Bíblia. E a fitilha amarela, mas tudo bem. Deixaram pelo menos com mais de um fitilho. Um aqui não podia ficar, né? Mas o que custava colocar mais um fitilho? Outra coisa, o que é que custava colocarem as imagens, né? Tudo bem que essa daqui aumentou um pouco as notas, isso é interessante, né? Como a gente viu lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Eles aumentaram ali a nota que falava sobre a questão de Maria ser cheia de graça. Aumentaram a nota está maior, isso aqui é interessante. Mas a gente vê que o objetivo da editora ter criado, né, a tradução junto com a realeza, né, não estou falando mal da editora, mas vou dar um adendo, que a intenção das Bíblias católicas no Brasil não é de dar uma Bíblia boa, de qualidade, sem interesses financeiros. Pelo contrário, com interesse financeiro. Eles querem vender. Bíblia virou hoje uma coisa, um bem, né, adquirível de mercado. Né? Virou um bem de mercado. Não é mais um livro sagrado, onde a excelência, sabe, onde realmente o benfeitio de um conteúdo bíblico saudável para nós católicos devem ser feitos sem interesses, né? Como é o caso do Centro Dom Bosco, que está fazendo agora uma nova Bíblia Mato Soares, capa de couro, tudo bonitinho. Por que eles querem fazer o melhor? Porque eles querem fazer algo sem interesses, né, financeiros por trás, para ajudar os católicos mesmo a admirarem a beleza da nossa fé católica com o melhor que nós podemos dar. Isso aqui, para mim, tentou ser o melhor. Essa, para mim, com o que eles puderam fazer, tem melhorias, fazer tem, mas como tava bom, né? Tava ótimo. O que eu recomendo da segunda em relação à primeira? Não são nem as notas, embora eu já diga que foi muito bom eles terem aumentado, mas podia colocar as notas nessa Bíblia aqui e colocar nessa daqui, né? Eu acho que dava para ter feito isso, mas enfim, não fizeram. O que é que eu posso elogiar desta versão, a segunda edição, né? A letra e a letra. Né? Não vou nem dizer que o documento inicial presta, porque na realidade não presta. Esse documento aqui, ele é bom, ótimo, ótimo, para quem nunca leu e tem essa Mato Soares, eu vou ler. É bom ter uma Bíblia com esse tipo de enxerto aqui, né, do que os papas falam da Vulgata, mas pela internet eu posso puxar isso aqui, no Vatican News, no site do Vaticano, eu posso puxar, posso ler esse documento. Todos esses documentos que essa Bíblia colocou aqui. Então eu recomendo ela simplesmente pelo fato dela ter uma boa legibilidade, tá? Pela fonte que eles adotaram, a fonte. Minha esposa e eu temos problema de divisão, eu estou lendo mais nessa por causa da letra, mas se for em relação à comparação com essa daqui, em obedecer o estilo do Padre Matos, né, a obra dele, o trabalho dele, que ele derramou muitas, né, muitas, digamos assim, lágrimas, né, e suor intelectual fazendo essa tradução aqui, simplesmente, né, foi reduzida a qualidade. Né? Infelizmente, não tiveram a mesma sensibilidade de preservar o estilo da primeira edição, como fizeram nessa daqui. Né? Então, assim, eu fico um pouco triste, mas, por outro lado, ainda feliz, porque temos o Mato Soares, né? Pior se nós não tivéssemos. Então, em relação à Bíblia, Adriel, eu não consigo ter Mato Soares. Adquira uma Bíblia Ave Maria. Não recomendo 100% Ave Maria, porque ela tem muitos erros mesmo, grotescos, em relação à linguagem original, né? Não é uma Bíblia que eu recomendo de olho fechado, mas recomendo aqui, ó, a Bíblia Vozes, porque tem uma tradução muito boa dos originais, embora não seja da Vulgata Latina, né? Tem uma linguagem muito boa, né? Temos aqui a Bíblia dos Capuchinhos, que é a melhor tradução que eu já vi, que eu já li, e outros professores como o Cláudio Rufino, né? Não sei quem conhece ele, mas é um professor de Bíblia. Ele diz que essa Bíblia aqui é boa e eu recomendo. Realmente, eu uso ela. Antes de chegar na Mato Soares, eu só li nela. Né? E tem também uma boa diagramação. Né? Gosto bastante da Bíblia dos Capuchinhos, está um pouco difícil de conseguir, talvez está um pouco salgado, mas ela é uma Bíblia que tem notas explicativas e senhoras introduções. Eu acho muito legal essa Bíblia aqui.
Outra é a Bíblia mais fácil de adquirir no Brasil, né? Que muita gente já conhece. Quem não conhece, veja meu review que eu fiz aqui no canal sobre ela, a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino tem notas exaustivas, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e te aproxima muito da erudição do seu tradutor, que é o padre Alonso Schöckel, né, esse padre aqui. Então, é uma Bíblia um pouco grossa, um pouco dura, né, para manusear, assim, mas leia, leia. Tem boas introduções, tem boas notas de rodapé, menciona muito a questão do aparato crítico, né, ela menciona bastante a questão da exegese nas notas de rodapé, e eu gosto muito disso. Praticamente tem horas que você abre essa Bíblia e só tem nota, né? Só tem notas, é mais nota que texto bíblico, né? Fora que ela tem uma linguagem que, na minha opinião, é agradável. Né? E olha só, gente, é uma qualidade. A Paulus fez uma qualidade muito boa nessa Bíblia. Eu tenho um carinho especial por ela. Então, basicamente foi esse, né? O review. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.